A partir desse momento, estaremos transmitindo para a comunidade espírita de Ponte Nova e região. Palestra realizada por Valquíria Gomes, do grupo da Fraternidade Espírita Irmão Fritz. Uma boa noite a todos. É com muita alegria, com muita gratidão no meu coração que me reporta cada irmão ouvinte, rogando ao Mestre Jesus o amparo, a coragem, a força, o discernimento e a boa vontade para procurarmos entendermos o Evangelho do nosso Mestre. Peço licença para me fazer presente no lar de cada um de vocês. Que todas as vibrações de luz também possa se estender a cada irmão, a cada membro de cada lar. O tema desenvolvido para a reflexão de hoje é a indulgência. A indulgência, filha do amor. E o que significa indulgência? Etimologicamente falando, o termo indulgência se originou a partir do latim indulgentia, que significa bondade para ser gentil ou perdão. Ainda no termo etimológico, a indulgência está relacionada com a clemência, com a tolerância e perdão, pois todas essas qualidades, elas derivam a partir do ato de absorver alguém. Mas no sentido evangélico, mais precisamente no Evangelho segundo o Espiritismo, ao qual nos reportaremos, no capítulo 10, item 16, nosso irmão José, em 1863, nos trouxe uma bela definição sobre o que é indulgência. E ele nos diz que a indulgência é um sentimento doce, fraternal, que não vê os defeitos alheios e, se os vê, evita de comentá-los e divulgá-los. Todo homem deve tê-lo para com seu irmão, mas poucos ainda praticam. Nesse sentido, nós podemos perceber que este sentimento é uma das virtudes que caracteriza o verdadeiro cristão, porque o verdadeiro cristão, ele age de forma complacente, condescendente e compreensivo para com as faltas e as imperfeições do próximo. E quem nos disse isso? Quem nos disse, meus irmãos, foi Jesus. Lembremos do Evangelho de Mateus, no capítulo 22, dos versículos 34 ao 40. E aqui eu vou pedir licença para me reportar ao texto do evangelista na íntegra, que narra o seguinte. Ao ouvirem que Jesus havia fechado a boca dos saduceus, os fariseus reuniram-se. Um deles, perito na lei, colocou à prova com uma seguinte pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus respondeu: amar o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e todo o teu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo mandamento é semelhante a este: ama o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Diante da fala de Jesus, nos vem uma nova pergunta. É possível cumprirmos a lei de Deus e os ensinamentos de Jesus, como amar ao próximo, sem exercitarmos ou nos valermos da indulgência? Certamente que não, meus irmãos. A indulgência é irmã da caridade, da esperança, da benevolência, do perdão. Ela é filha do amor. Assim como nós somos filhos de um Pai generoso, justo e bom. Quando Jesus nos concita a amarmos uns aos outros como a nós mesmos, Ele nos pede que façamos isso sem limites,
já que o segundo mandamento é semelhante ao primeiro. E o primeiro é amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo entendimento. Assim que Ele espera que nós devemos agir para com o nosso próximo. E ao exercitarmos a indulgência, aprendemos a relevar, a pacificar, a compreender, a esquecer, a perdoar e a amar. Mas não este amor no sentido estrito, esse amor no sentido de posse, de propriedade, esse amor tão pequeno ainda que nós insistimos de que é esse sentimento sublime. Ele nos fala do amor no sentido amplo, no sentido macro. Assim, começamos a praticar a caridade quando entendermos esse amor nessa plenitude. E a caridade, ela é irmã da indulgência. A caridade nada mais é do que esse amor na plenitude em ação. Amor para conosco mesmo e amor para com o próximo, que é o elo que nos liga a Deus. E este sentimento nos liberta. E todo este movimento do bem e para o bem é o que o Pai Maior espera de nós. Sendo assim, meus irmãos, perdoar as faltas, as críticas e os julgamentos que suponhamos termos sofrido se faz urgente e necessário, porque aí nós estaremos usando da indulgência para com os nossos irmãos. Mas é fácil sermos indulgentes para com o próximo? Não, não é ainda, infelizmente. Se levarmos em conta o mundo em que vivemos, onde o mal ainda sobrepuja o bem, é mais cômodo destacar os erros do próximo do que procurar as suas virtudes. Enxergar a maldade não exige de nós tanto esforço. Em contrapartida, mesmo tendo conhecimento de que não é fácil, não podemos esquecer que habita em nós a luz do Pai, que somos centelhas de luz e que temos o livre-arbítrio para escolhermos o caminho que queremos seguir. De igual forma, há em nós um senso de justiça para o bem. Desta forma, podemos escolher, ao invés de julgar os nossos irmãos, julgar as nossas próprias ações e a nossa consciência, nos perguntando: somos capazes de apontar os dedinhos para frente? Aqui nós podemos exercitar esse senso de justiça. Será que ao cometermos a falta da crítica, do julgamento para com o próximo, nós temos condições de assim o fazer? Vamos lembrar aqui aquele velho ditado de que quando apontamos um dedo para frente, 4 outros dedos estão apontados para nós. Sendo assim, nos dá um senso, de direção. Vamos deixar a Deus o encargo de julgar. Ele pode. A nós vamos nos permitir aprendermos a sermos indulgentes, porque aquele que já aprendeu, ele jamais vai se preocupar com os maus atos alheios, salvo se for para prestar-lhe um serviço. Mas ainda assim, terá todo o cuidado de os atenuar quanto possível. E quem nos disse isso, essas belas palavras tão sábias, foi nosso irmão José, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, item 16. Meus irmãos, a título de esclarecimento, atenuar a falta do próximo não significa cobertar o erro dele. É evidente que qualquer erro deve ser corrigido. Entretanto, a maneira que se faz e o sentimento que nós empregamos é que deve ser sempre pacificador e compreensivo. A justiça divina, ela age com misericórdia. Cabe a nós, desta forma, assim também agir. E Jesus nos disse em Mateus, capítulo 5, versículo 37,
Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Então, de maneira pacífica, compreensiva, quando entendermos que o nosso irmão está em erro, nós saberemos falar nosso sim e o nosso não. E Emmanuel, com todo o conforto e carinho que sempre nos trouxe as suas lições, no livro da Esperança, na lição 26, ele corrobora tudo isso que nós acabamos de elucidar. A lição se chama Falando Construímos. E, mais uma vez, eu vou pedir licença para nos reportar a leitura, não na íntegra, mas desde já fica o convite para a leitura dessa bela lição. E Emmanuel nos diz: não admitas em tua luta o corrosivo da malícia ou um azinhavre da queixa. Fala na bondade de Deus, na sabedoria do tempo, na beleza das estações, nas reminiscências alegres, nas induções ao reconforto. Nos lances difíceis, procura destacar os ângulos capazes de inspirar encorajamento e esperança. Não comentes o mal, senão para exaltar o bem, quando seja possível extrair essa ou aquela lição que ampare a quem lê ou a quem ouve, enobrecendo a vida. Junto ao desespero, providencia o consolo, sem a pretensão de ensinar, e renteando com a penura, menciona as riquezas que a bondade divina espalha, as mancheias em benefício de todas as criaturas, sem desconsiderar a dor dos que choram. O ideal, meus irmãos, é aproveitarmos a nossa encarnação para aprendermos. Este é o nosso objetivo, ser hoje melhor do que fomos ontem. É o nosso processo de evolução, é a nossa ascensão espiritual. Busquemos trazer sempre para os nossos lábios a doçura e para o nosso coração a fraternidade. Aí, desta forma, nós estaremos sempre empregando de forma doce e benevolente a indulgência. Porque a indulgência, ela ergue, ela acalma, ela reconforta, ela aquieta corações tumultuados. E nós vamos lembrar que aquele irmão que passa por alguma provação, ele já experimenta mais profundamente em si os efeitos causados pela dor. Nós não precisamos atenuar isso. Não precisam, na verdade, eles precisam das nossas palavras doces. Não precisam das nossas palavras duras, inflexíveis, cheias de julgamentos, de censuras, de injúrias. Quem sofre já tem a própria sensibilidade ampliada. Muitas vezes já se encontra em um desespero tão grande, chorando silenciosamente. Quem sabe o que passa no coração do outro, não é mesmo? E este irmão em dor, na maioria das ocasiões, apela a corações mais próximos. Então, não temos como e por que carregar este que já está tão carregado, com tamanho peso, o que, aliás, é uma condição geral da nossa humanidade, a dor, infelizmente. E no campo da indulgência, todos somos carentes dela, em face das nossas próprias imperfeições. Daí o nosso dever de sempre buscar cultivá-la. Lembramos também que aquele que busca apresentar-se indulgente, ele já está pronto para a semeadura de Jesus. E como nós podemos buscar exercer esse sentimento? Como nós podemos ser esse verdadeiro tranquilizante para aquele que necessita da nossa indulgência? O primeiro remédio é o Evangelho. Ele é o corretivo da alma, ele é o bálsamo, o exemplo, né? A exemplificação de Jesus. E posteriormente, lembrando que a indulgência ela é a expressão da caridade, nós podemos motivá-la em nós em diversas ocasiões.
afastando as críticas e os juízos falsos a quem quer que seja. Procurarmos discretamente nos inteirarmos das amarguras daqueles que sofrem, para amenizar a sua dor. Dirigir-nos sempre com suavidade e segurança às nossas observações do dia a dia. Esses são apenas pequenos exemplos, além da imensa oportunidade que temos no nosso dia a dia de aprendermos a sermos indulgentes. E com quem nós devemos usar da indulgência? Nós devemos usar da indulgência para com todos os nossos irmãos, sem distinção. O benefício nesse caso será nosso mesmo, porque a conquista do coração do próximo, a conquista da sua amizade, além de nos trazer um bem-estar, nós experimentamos em nós a certeza do dever cumprido. E que dever é este, meus irmãos? O da lei divina, o dever de cumprir a lei divina, qual seja, amai-vos uns aos outros. Nos permitir que perdoamos as ofensas que alguém nos atingiu ou que nós nos sentimos aí oprimidos ou injustiçados, vai nos libertar e ao mesmo tempo vai proporcionar ao ofensor a possibilidade de reabilitar-se por meio de ações meritórias que o ajudam na reconquista de si mesmo. Porque todos nós estamos aqui buscando nos conhecer, nos reconquistar, fazer a nossa ascensão espiritual. Então, meus irmãos, sejamos, pois, severos conosco mesmo e indulgentes para com todos os outros. Vamos pensar naquele que julga em última instância, que vê os mais secretos pensamentos e que conhece a profundidade dos nossos corações. E que, em consequência disso, desculpa frequentemente todas as nossas faltas. As faltas que condenamos, porque conhece as nossas ações e os nossos sentimentos. Vamos lembrar também daquele que é o nosso modelo e guia, o nosso Mestre Jesus, que foi indulgente para com as misérias humanas. O Cristo veio ter com as criaturas para auxiliá-las no árduo caminho do nosso progresso. Desde sempre ele suportou as nossas imperfeições com amor e compreensão, com a sua misericórdia infinita. Consciente de que a libertação do erro e a ruptura das algemas, dos instintos agressivos são processos lentos, Jesus jamais se irritou ou desanimou. Jesus veio trazer sempre uma palavra de consolo, o amor como exemplo. Em momento algum, ele demonstrou cansaço ou perturbação. Nas ocasiões em que se mostrava enérgico, até nesses momentos, ele evitou a agressividade, tão comum ainda no nosso cotidiano. Ele tomou sua cruz, plantou-a no monte da diversidade humana sem queixas e sem lamentações. Mesmo nos momentos derradeiros, traído, abandonado, ele se manteve indulgente e compassivo. Ele perdoou de forma incondicional a perversidade daqueles que haviam dele recebido o seu amor, sem cobrança, sem lamúrias, exemplificando de modo inquestionável a virtude que nos concita a exercer e a conquistar a nossa ascensão espiritual. Ainda nessa caminhada, meus irmãos, nós vamos errar, mas o importante é não desistir de amar e continuar sempre. E desta forma, nós vamos sempre lembrar o nosso Mestre Jesus. Sede, pois, severos convoscos e indulgente para com os outros. Vamos sempre lembrar de tudo que ele passou. Vamos sempre agradecer e colocar em prática a exemplificação do seu amor infinito por nós. Vamos pensar naquele que julga em última instância, que vê os nossos secretos pensamentos, que conhece os nossos corações, mas em consequência de todas as nossas faltas, ainda sempre nos perdoa e nos ama. E é assim que ele espera que nós façamos e que nós agimos uns para com os outros.
E aqui, terminando as nossas reflexões sobre a indulgência, agradecemos com todo o coração a oportunidade de muito mais aprender, de muito mais trazer para dentro de nós o Evangelho de Jesus. Que Ele nos abençoe, que Ele nos proteja e muito obrigado pela oportunidade. Que Jesus se faça presente em cada lar. Fiquem com Deus. Termina aqui a palestra do Grupo da Fraternidade Espírita Irmão Fritz. Boa noite.